Olá pessoal, eu sou o professor Anias Neto. Vamos dar continuidade ao curso de Redes de Computadores 2 do Instituto Federal do Pará, do curso de Tecnologia de Sistemas de Telecomunicações. Bem, o intuito da aula de hoje é apresentar uma revisão sobre protocolos e modelos de referências. Então a gente vai falar um pouquinho de conceitos sobre protocolos e modelos de referência. Falar um pouco sobre os modelos LOSI e TCP e alguns conceitos relacionados a protocolos de rede de computadores. Então, o que está programado para a nossa aula de hoje é uma introdução, falar de alguns conceitos, entender o que é um protocolo, camadas, por que trabalhar em camadas e sobre o modelo de referência OSI. Na próxima aula, dando continuidade, vamos falar sobre a arquitetura TCP/IP e um pouquinho sobre protocolos. Então vamos lá. Um pouquinho sobre a introdução, uma teoria para a gente entender um pouco sobre o conceito de camadas, níveis, por que utilizar camadas e níveis em uma rede. E logo em seguida a gente vai ver um pouquinho sobre o protocolo, o modelo de referência OSI. Ok, então, atualmente, o que acontece? Nós temos hoje em dia redes de computadores que são considerados sistemas extremamente complexos, né? Você tem sistemas que possuem muitos e variados componentes, né, como, por exemplo, os RUS, são os dispositivos finais, os computadores, os tablets, celulares, dispositivos móveis. Nós temos os servidores, equipamentos ativos de rede, como switches, routers, né, as próprias aplicações e serviços, os protocolos e os dispositivos físicos e lógicos que compõem essa estrutura complexa de uma rede de computadores. E aí a questão que nós temos é: possível estabelecer uma organização em uma estrutura de rede de computadores? Ou seja, é possível organizar essa rede altamente complexa? Ou seja, essa estrutura que tem uma complexidade alta? Ou seja, é possível resolver esse problema? Dada essa enorme complexidade da rede, existe alguma forma de organizar o seu funcionamento? Ou de pelo menos reduzir essa complexidade? Quem respondeu sim, ou seja, é possível, está correto. Como isso é possível? É possível associando o que a gente chama de modelos de camada. Então nós temos o que a gente chama de concepção de comunicação em redes, né, que consiste no uso de protocolos associados em camadas. Então nós vamos ter, na verdade, um conjunto de protocolos que vão atuar em níveis ou camadas. Daqui a pouco a gente vai ver o que seria isso. Cada nível, cada camada vai atuar dentro de um problema, dentro de um subproblema para resolver. Então, a forma de organizar é dividir as tarefas ou problemas por níveis ou camadas. Então é possível. De modo que cada camada ofereça os serviços para os quais elas foram definidas. Então o objetivo dessa organização é em camadas de protocolo. Então essa camada ela vai gerar um programa concretizando entidades de protocolos. Bem, mas o que é em si uma camada de protocolos? O que a gente pode entender como camada? A camada ela nada mais é que programas ou processos implementados ou fisicamente ou logicamente, ou por hardware ou por software, né, que vão proporcionar estabelecer comunicação com processos correspondentes em outras entidades. Por exemplo, uma máquina origem se comunicando com uma máquina destino. Então a maioria das redes elas são organizadas com uma série de camadas. São as chamadas arquiteturas de rede de computadores. E aí elas vão permitir a divisão de um problema grande e complexo, onde cada camada implementa o seu serviço. Então aquele
problema grande e complexo vai se transformar em problemas menores ou subproblemas, né, que devem ser resolvidos. E aí nós entramos na definição de protocolo de rede. O que é um protocolo de rede? O protocolo de rede ele vai definir um conjunto de regras e convenções para a comunicação entre dispositivos de rede. Então, o protocolo ele é muito importante para as redes porque ele vai estabelecer como a comunicação vai ser estabelecida. Então, fazendo uma analogia com a comunicação do ser humano, né, que usa uma linguagem específica para se comunicar, uma linguagem como, por exemplo, português ou inglês, para que ambos, dentro das partes da comunicação, se entendam, as redes precisam de uma forma de comunicação, que são os protocolos. E esses protocolos vão utilizar um conjunto de convenções para estabelecer comunicação entre dispositivos. Bem, uma analogia com a vida real, para a gente entender um pouquinho essa questão, essa concepção do uso de camadas. Então, o que acontece? Nós temos aqui um exemplo da organização de uma viagem aérea. Então, se você perceber uma viagem aérea, ela é realizada em várias etapas, né? Então, eu tenho esse problema grande e complexo, que é viajar, né? E esse problema grande e complexo vai ser dividido em várias fases, várias etapas, ou uma série de passos, para poder dividir esse problema maior em subproblemas. Então, nós temos aqui, por exemplo, o nível relacionado à passagem, a compra e a reclamação dessa passagem. Então, tudo que engloba esse nível vai ser tratado nessa camada. Nós temos o nível relacionado à bagagem. Tudo que tiver relacionado ao problema de bagagem ou despacho ou recuperação dessa bagagem vai ser tratada somente nesse nível. O próximo nível, que está relacionado aos portões, tanto o embarque e desembarque, também vai ser realizada somente nesse nível, assim como decolagem, aterrissagem e o voo da aeronave, que aqui está representado pelo roteamento ou o caminho que a aeronave vai seguir. Então, isso aqui representa a divisão das tarefas em níveis, ou seja, aquela atividade altamente complexa vai ser realizada de forma mais simples em uma série de passos, né, menos complexos. Ou seja, subproblemas foram criados para cada nível e esse nível vai ser realizado de forma mais simples. Então, essa é uma analogia com as camadas de rede. Então, as camadas de rede elas vão surgir da necessidade de você ter um problema altamente complexo, né? Então, reduzir esse problema em subproblemas e resolvê-los em níveis. Bem, nessa outra imagem nós temos a divisão, né, das camadas por funcionalidade. Então é isso que vai acontecer numa camada de protocolos em rede de computadores. Cada nível vai se comunicar com o seu nível específico, ou seja, passagem aérea. Eu vou me comunicar com a passagem aérea do outro lado da comunicação. Bagagem vai se comunicar com o outro lado da bagagem da comunicação. E assim sucessivamente, até fechar todos os níveis da camada de funcionalidade aérea. O importante de entender é que um nível superior não se comunica num outro ente com o nível inferior. Então, o nível superior só se comunica com o nível superior dele, e assim sucessivamente. Passagem com passagem, bagagem com bagagem, portões com portões, decolagem com aterrissagem e o voo com voo. Então é assim que vai ocorrer numa rede de computadores. E aí nós temos que cada camada vai implementar um serviço, ou seja, cada nível, cada grupo de protocolos do seu grupo de camadas
vai implementar um serviço ou um conjunto de funções específicas. E como isso vai ser feito? Via suas próprias ações internas, ou seja, um conjunto de ações próprias de cada camada, e confiando em serviços fornecidos por camadas inferiores. Então eu vou receber informações de outras camadas também. Bem, então por que utilizar as camadas? Qual é a finalidade? Bem, a primeira resposta seria a redução da complexidade, como já vimos, né? Então, para reduzir a complexidade do problema em subproblemas menores. É o que sempre falam, né? Dividir para conquistar. Uma outra justificativa seria para permitir a substituição e a evolução da tecnologia. Então, dividindo em camadas, é mais fácil você fazer evolução por nível, fazer a substituição por nível, né, sem afetar camadas inferiores ou superiores. E aí surge a modularização, né? A modularização, que são as camadas, ela vai facilitar a manutenção e a atualização do sistema. Então, cada camada ou grupo de protocolos dessa camada, se houver mudança, atualização ou até mesmo manutenção, só vai ser realizada naquele nível, não interferindo em demais níveis. Então isso é interessante. Então a mudança nas camadas são transparentes para o sistema, né? Essa transparência é a facilidade de verificar essa manutenção e atualização. Então, por exemplo, novas regras para embarque, ou seja, o nível de embarque, se eu tiver novas regras para embarque, essas novas regras não vão influenciar em outros níveis, por exemplo, a decolagem. Então, decolagem está referente somente à sua camada de decolagem. Também não vai interferir em embarque. Então, a estrutura que os níveis de camada nos trazem é uma estrutura explícita, né? Que permite identificar cada camada, ou seja, cada funcionalidade. E aí eu vou ter o relacionamento das partes em um sistema complexo. E aí eu vou ter o quê? Isso vai me permitir que diferentes opções de configuração em cada nível, de acordo com a sua necessidade de aplicação, serviço, custo, performance, seja realizada somente naquele nível. E isso é importante para diminuir o que a gente chama de sistema complexo. Bem, aí nós entramos nas chamadas arquiteturas computacionais de redes ou modelos de referência. Bem, nós temos basicamente dois modelos conhecidos, que é o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP. Existem outros modelos, como o SNA, por exemplo, da IBM, o System Network Architecture, né? O AppleTalk da Apple, o sistema da Xerox, da Xerox, né? Conhecido aqui no Brasil, mas os mais difundidos e conhecidos modelos de referência em rede são esses dois, o modelo OSI da ISO e o TCP/IP. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo OSI, como é que ele está dividido, como é essa modularização, essa divisão em camadas. Antes de ver um pouquinho sobre o modelo OSI, vamos entender como é que essas camadas se comunicam, como é que é feito a interação entre essas camadas. Então a interação entre camadas ela é realizada utilizando três mensagens básicas: a PDU, a SDU e a PCI. A PDU, que é o Protocol Data Unit, ela nada mais é que um conjunto de informações sobre aquela camada específica. Então ele tem um conjunto de informações de controle do protocolo daquela camada específica. Então, por exemplo, a camada N+1, se ela quer se comunicar ou quer interagir com a camada N, ela tem que formar sua PDU, ou seja, o conjunto de informações referentes somente à sua camada, e passar essa informação para a camada inferior.
Quando eu passo essa informação para a camada inferior, quando eu faço essa transição, o PDU se transforma em outra mensagem chamada SDU, que é o Service Data Unit. Ou seja, o Service Data Unit ele nada mais é que a troca de informações entre duas entidades adjacentes. Então, quando eu passo de uma camada para outra, existe essa transição de informação. Por que isso? Porque vai ser anexado a informação referente à camada, que é o PCI, o Protocol Control Information, que é o bloco de informações referentes àquela camada, ou seja, tudo que é referente à camada inferior, no caso N aqui, vai ser montado no PCI e vai ser adicionado ao SDU, formando o PDU daquela camada. E aí ela vai ser adicionada, ou seja, encapsulada, como a gente conhece, e enviada para a camada inferior, fazendo todo o processo novamente. Então essa é a forma de interação entre as camadas no modelo de arquitetura. Bem, vamos ver um pouquinho sobre o modelo OSI. Bem, o modelo OSI ele foi estabelecido em 1997. Ele é um modelo que foi organizado em Genebra, na Suíça, né, pela ISO, né, que é a Organização Internacional de Padronizações. E ele é um modelo que permite a comunicação entre máquinas heterogêneas. O que significa isso? Dispositivos distintos, né? Então é possível estabelecer comunicação com dispositivos distintos, definindo assim um sistema aberto para diferentes fabricantes e garantindo o que a gente chama de interoperabilidade. Bem, o objetivo do modelo OSI foi criar um modelo de referência. O que seria isso? Um modelo conceitual que serve de referência para a implementação de recursos de redes reais. Então é um modelo teórico, baseado em camadas, né, que pode representar uma rede real. Então cada camada vai especificar uma atividade, uma função ou um grupo de atividades ou funções. Bem, o modelo OSI ele é dividido em 7 camadas, e essas camadas são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Como eu falei, cada camada vai ter uma função específica, vai trabalhar com um conjunto de protocolos ou um conjunto de funções e aplicações específicas. Então vamos ver um pouquinho sobre cada camada, como cada camada está envolvida dentro do modelo, quais são as suas principais funcionalidades. Bem, essa figura ela representa as 7 camadas do modelo OSI. Então nós temos desde a camada superior, que é a aplicação, até a camada inferior, que é a física. Lembrando que cada camada se comunica somente com a sua camada em outro dispositivo. Então a camada de aplicação só se comunica com a camada de aplicação no outro dispositivo. A camada de apresentação de um transmissor só se comunica com a camada de apresentação no receptor e assim sucessivamente. O processo de montagem dos dados num determinado ente ou dispositivo de comunicação em rede, para quem não lembra ou para quem lembra aí um pouquinho, a gente chama de encapsulamento. Então, quando a gente monta os dados do lado do transmissor, a gente encapsula os dados, ou seja, monta os dados para adaptá-lo ao meio, transmitir, e quando chega ao receptor, nós iremos observar o processo contrário, que é o desencapsulamento. Ou seja, sair do nível inferior para os níveis superiores até atingir a camada final. Então vamos entender como cada camada, cada nível funciona, trabalha. A primeira camada é a camada superior de aplicação.
Então, a camada de aplicação ela provê serviços que suportam diretamente as aplicações do usuário, como por exemplo, transmissão de e-mail, correio eletrônico, transferência de arquivos através de um servidor de arquivo, acesso a um banco de dados, né? Acesso a uma página em um servidor web, entre outros serviços. Então a camada de aplicação ela contém protocolos utilizados pelo usuário final, ou seja, aplicações de comunicação do usuário final. Nela nós vamos observar a possibilidade de interagir diretamente com o usuário, todos os serviços e aplicações, né? E aí essa camada ela vai se referir aos serviços de comunicações dos aplicativos ou para os aplicativos do usuário. E aí eu botei alguns exemplos, como o navegador na web, acessar um servidor web, né? Uma página HTTP ou HTTPS, um acesso remoto, sair de um site local e acessar um site remoto em uma outra localidade, através de conexões seguras, a leitura de um e-mail, um correio eletrônico. Bem, a camada inferior à camada de aplicação é a camada de apresentação. Então, a camada de apresentação no modelo OSI, ela tem uma funcionalidade muito importante, que é representar a sintaxe e a semântica dos dados. Então, como é que essa organização, essa codificação, essa tradução dos dados vão ser realizados função da camada de apresentação. Então, a camada fornece uma representação dos dados transferidos entre serviços da camada de aplicação. Então, ela é responsável por resolver diferenças nos formatos, né, entre sites da rede, incluindo conversões de caracteres, por exemplo. E aí ela vai trabalhar a sintaxe e a semântica da informação, ou seja, como é que a informação está organizada e o entendimento dessa informação. E aí vamos realizar transformações importantes, como tradução, compressão, criptografia, conversões. Então aqui alguns exemplos: compressão e codificação de dados, como códigos bem conhecidos, o ASCII2, o ABCDIC, códigos de imagens e vídeo, como JPEG e MPEG, e o processo criptográfico, que faz parte da camada de apresentação também. Bem, a camada de sessão. A camada de sessão ela é uma camada muito importante porque ela permite que as aplicações dos dispositivos ou dos diferentes dispositivos partilhem uma mesma sessão. Então, ela provê sessões de trabalho, ou seja, controle do estabelecimento dessas sessões, sincronização e sessões de trabalho entre os dispositivos. Então, ela fornece serviços para a camada de apresentação, né, a camada superior, para organizar suas sessões e gerenciar a troca de dados. Então, as sessões elas são importantes, elas são estabelecidas previamente, e aí a camada que determina isso. Então, ela é responsável por implementar essas sessões ou protocolos de comunicação entre diferentes máquinas de usuários. Então, em geral, os protocolos são protocolos de comunicações reais para realizar, por exemplo, logins remotos e transferência de arquivos. E aí a camada ela permite, ela provê como é que diferentes máquinas vão criar isso, né? Como é que diferentes máquinas vão partilhar essas sessões. E ela vai delimitar e sincronizar a troca de dados. Então é importante estabelecer essas sessões. Como é que essas sessões vão ser criadas. E aí nós temos pontos de verificação e troca de dados entre as sessões. Camada de transporte. A camada de transporte ela tem uma função muito interessante, que é dividir as mensagens em fragmentos ou
serviços segmentados, né? Então, a função dessa camada é prover comunicação fim a fim, né, dispositivos finais, e ela deve garantir, por exemplo, a comunicação confiável, né, a multiplexação de conexões e controle de fluxo fim a fim entre as máquinas. Então, a função da camada de transporte é definir serviços para segmentar, então ela vai criar segmentos. Então, o que ela recebe da camada superior, ela vai subdividir, segmentar, ou como queiram, fragmentar, e transferir esses dados e, quando chegar no destino, remontar esses dados. Isso para garantir que a comunicação vai ocorrer fim a fim entre origem e destino. Então, ela é responsável pelo acesso de baixo nível à rede e pela transferência de mensagens entre clientes. E aí, como eu comentei, né, a sua forma de trabalhar os dados é através de segmentos. Então, ela pega esses dados e segmenta, divide. Mantém a ordem dos pacotes para que ocorra uma remontagem correta e mantém o controle de fluxo para garantir que a informação vai chegar fim a fim dentro de um controle, dentro de uma taxa de transferência específica. As principais funções: controle de serviço fim a fim entre dispositivos. Então ele garante, né, ele provê uma comunicação confiável entre origem e destino. Esse provimento da entrega de pacotes ordenados e livres de erro a gente chama de serviço confiável. Então, a camada de transporte pode nos permitir um serviço confiável, assim como ela pode nos fornecer um serviço não confiável, ou seja, ela não vai garantir essa ordenação. Então, eu posso ter essas duas funções, esses dois serviços. Nos permite a gerência da conexão estabelecida entre dispositivos, o controle de fluxo, que é importante para evitar que um receptor receba mais do que ele pode receber, e a fragmentação, né, que é dividir os dados para poder transmitir. Bem, a camada de rede. A camada de rede, ela controla as operações de rede. Então ela realiza algumas atividades como roteamento, controle de congestionamento, a interconexão, encaminhamento dos dados, né? E aí essa camada ela vai trabalhar com uma fonte de dados que a gente chama de pacote. E esse pacote ele vai trafegar entre redes distintas e a camada vai estabelecer o melhor caminho possível, né, para esse tráfego. Bem, ela é responsável por fornecer conexões e por rotear, que é o famoso roteamento, ou seja, determinar qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho possível onde esses pacotes vão ser transmitidos, né, na rede de comunicação. E aí ela trata dos endereços de origem e destino, os endereços universais, né, tanto de origem como destino. Um detalhe importante da camada de rede é que ela não garante que o pacote chegue ao destino, ou seja, isso não é função dela. Essa função ela é própria da camada de transporte, né, que é garantir um serviço confiável. Então a camada de rede ela não garante que o pacote chegue ao destino. Quem vai garantir isso é a camada de transporte. Bem, a camada de rede ela vai manter as informações de roteamento para resposta adequada a níveis de carga de constante mudança, ou seja, a camada de rede ela trabalha com tabelas de roteamento, e essas tabelas podem ser tabelas estáticas ou dinâmicas, que são constantemente atualizadas para que ocorra uma mudança de caminho, né, de acordo com a necessidade da rede, ou seja, a escolha do melhor caminho possível. As principais funções: encaminhamento, encaminhar um pacote numa rede local, por exemplo, realizar o roteamento, que é a principal forma utilizada nas redes para entregar os pacotes de dados, ou seja, escolher o melhor caminho possível entre origem e destino.
utilizando lá a tabela de roteamento ou estática ou dinâmica, de acordo com o protocolo escolhido. E o controle de congestionamento, né? Onde ela vai garantir que a rede seja capaz de dar conta do tráfego gerado. Camada de enlace. A camada de enlace, ela trata do fluxo dos dados. Ou seja, ela estabelece como os fluxos de dados vão ser realizados entre transmissor e receptor. Então ela é uma camada responsável pelo acesso ao meio. Ela permite que a camada superior, que é a camada de rede, acesse as mídias físicas, controlando como os dados são transmitidos e recebidos na mídia. E aí a informação que a camada de enlace trabalha são os quadros. Então, só para a gente revisar, a camada de transporte trabalha os segmentos. Esses segmentos são fragmentados, né, divididos, passados à camada de rede, que aí já vai trabalhar com os pacotes. E a camada de enlace, ela vai trabalhar com os quadros. Esses quadros, eles vão vão estabelecer um fluxo, né, entre transmissor e receptor. Então, o que ela realiza? Ela realiza uma marcação, uma detecção desses quadros no fluxo de bits para a camada inferior, que é a camada física. Então, a gente vai ver que a camada física ela vai transformar esses quadros em bits, né? A camada de enlace ela também realiza um controle de fluxo. Então, ela determina o que deve enviar, né, dentro da mídia física. Ela realiza uma atividade muito importante, que é a detecção e correção de erros. E, obviamente, o acesso aos meios compartilhados, que é o acesso aos meios físicos. Então, ela provê um serviço de comunicação de quadros, controle de fluxo e controle de erros. Isso é importantíssimo, né? Bem, essa camada também ela é conhecida como camada MAC, Media Access Control, por ela referenciar o chamado endereço MAC, endereço físico. Além dessa camada, vamos ver que a camada de enlace ela tem também uma outra camada, que é uma camada que associa um serviço lógico que faz uma relação com a camada de rede, que é o LLC, que a gente vai ver mais à frente. Bem, o endereço MAC ele é um endereço físico, um endereço de 48 bits, que ele é relacionado ao endereço lógico que a gente vai ver mais à frente relacionado à camada de rede. As principais funções da camada de enlace. Ela é responsável por fornecer meios funcionais para a transferência de dados entre os dispositivos da rede. Então, como eu comentei, né, ela trata o fluxo, ou seja, quais são os meios de funcionamento que vão tratar o fluxo entre transmissor e receptor. Ela detecta e corrige possíveis erros da camada física. E ela agrupa os bits em blocos chamados de quadros, como a gente viu posteriormente. Bem, alguns exemplos da camada de enlace. Tecnologias como Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet são exemplos de acesso a meios físicos na camada de enlace. O Ethernet, por exemplo, trabalha a 10 megabits por segundo, o Fast Ethernet a 100 megabits e o Gigabit a 1 gigabit por segundo. Aí nós temos outros padrões, como o padrão de rede sem fio 802.11, né? Onde a camada de enlace vai controlar o acesso a esse meio físico. Tecnologias como Frame Relay, ATM e protocolos de uso em redes virtuais privadas, como o PPP, Point to Point, né? E o SLIP, né? Utilizado em redes de VPN. Então são exemplos de protocolos e tecnologias usadas na camada de enlace. Por fim, a camada física. A camada física ela vai descrever todas as características mecânicas, elétricas, ópticas e funcionais de uma conexão física, né, das entidades envolvidas na camada de enlace.
Então, ela transmite em uma sequência de bits, diferente da camada de enlace, que é quadros. Ela não se preocupa com o significado da informação, ou seja, se houve ou não erro. Então, isso é função da camada de enlace. Ela define características de sincronização e especificação no meio de transmissão. Por exemplo, qual código eu vou utilizar para transmitir essa sequência binária? Um código Manchester, por exemplo. É o nível mais baixo, como a gente percebeu no modelo OSI, e refere-se ao próprio meio físico no qual vai ser estabelecido a comunicação. Pode ser um cabo par trançado, categoria 5, por exemplo, ou uma fibra óptica, uma onda de rádio, meio sem fio, ou qualquer outro meio de transmissão que envolva a minha comunicação. Bem, aqui tem alguns exemplos da camada física do modelo OSI, né? Coloquei 3 exemplos básicos aqui: o cabo coaxial, par trançado e a fibra óptica. Observem que todos eles possuem características elétricas e mecânicas que vão caracterizar a camada física. Então, o cabo coaxial, eu vou ter o cabo coaxial fino e o cabo coaxial grosso, com características mecânicas, características de conectores, que são mecânicas. O cabo par trançado, eu vou ter composições em sua velocidade, seus conectores, características elétricas que vão manipular a frequência. E a fibra, né, que eu vou ter o núcleo e a camada de refração, que vão ter características mecânicas nos seus diâmetros. Então, todos esses elementos físicos vão estabelecer características mecânicas e elétricas da camada física. Bem, gente, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre a arquitetura TCP/IP, a gente vai revisar um pouco a arquitetura TCP/IP, fazer uma comparação com o modelo OSI e estudar um pouco sobre as informações e conceitos de protocolos. Então, eu agradeço a compreensão de todos. Qualquer informação vocês podem mandar para o meu e-mail. E a próxima aula a gente continua com o modelo de referência, no caso, o modelo ou arquitetura TCP/IP. Ok? Tudo de bom.